Agora a gente vai ouvir as lideranças indígenas, chamando primeiro o cacique Felipe Moura, ele que é da terra indígena Lago dos Soares e Urucurituba, no Amazonas. A gente, desde 2009, vem sofrendo a violência, a cooptação de lideranças Mura pela empresa Potássio do Brasil. Então, um pouco dessa violência que está nesse relatório é justamente que desde 2009 a empresa entrou dentro do nosso território comprando terras, ameaçando o povo, dizendo que se não vendesse perderiam de toda forma, porque o projeto de mineração aconteceria. Projeto de mineração de potássio. Potássio esse que é a principal matéria-prima para a produção de fertilizante. Fertilizante esse que é usado no agronegócio. Então, as cooptações vinham acontecendo, as ameaças vinham acontecendo, e em 2023 a empresa conseguiu cooptar algumas de nossas lideranças Mura. De 37 aldeias que somos em Altazes, ela conseguiu comprar a maioria. E essa é uma das violações também feitas pela empresa, pelo próprio estado do Amazonas, que diz que lá não é território indígena, pelo fato de não ser demarcado. Fala que ali não reside povo indígena. E então, só pelo fato de não ser demarcado, falam que não é território indígena e por isso aconteceria a mineração. E então, desde 2009, a gente vem sofrendo essas ameaças ao nosso território, ao nosso corpo, porque a conexão que a gente tem com a terra é tão forte que acaba atingindo o nosso corpo também. Mas não somente do povo que mora ali, porque Altazes, a maior parte, é área de várzea. E Soares tem acesso ao Rio Madeira, ao Rio Amazonas, ao Rio Altaz-Açu, e que vai atingir Manaus, que vai atingir outros cantos também. Então, estar aqui é muito importante para os povos indígenas. A nossa presença aqui, de estar representando, trazendo essa voz também é muito importante. Mas que seja para a gente também buscar ajudar, para que não aconteça mais violações à nossa Constituição também. Porque se não fosse ainda pela Constituição, estaria totalmente acabado. Porque é nela que a gente ainda se assegura. É na OIT que a gente ainda se assegura também. Mas só que essas empresas não estão ligando para isso. Eu estava lembrando que a última vez que eu estive em Brasília, eu saí triste daqui porque a gente veio para um julgamento onde o TRF1 deu decisão favorável à empresa a uma consulta que nem foi feita ao nosso povo. A gente fez um protocolo de consulta também, nós criamos um protocolo de consulta, onde ali a gente diz como queremos ser consultados. Só que, infelizmente, o nosso próprio povo, as lideranças, não o povo por completo, violaram esse próprio protocolo, falsificando assinaturas, dizendo que foram consultados, criando um outro protocolo, esse nosso que a gente segue, que foi entregue em 2019, a gente passou 2 anos para construir. E junto com a empresa eles fizeram outro protocolo em apenas 2 dias. E dali já saiu uma decisão de que tinha sido aceito a mineração. Então hoje, infelizmente, a gente não sofre a violência somente do Estado brasileiro, não somente das empresas que vêm de outros países, com a ajuda dos outros países também, para violar os nossos direitos. Então, estar aqui também é uma forma de resistência, de dizer que nós não somos minorias, que nós não somos o lado ruim. Porque é isso que a empresa diz, é isso que a mídia local diz, que os povos indígenas, que o povo Mura está atrapalhando o desenvolvimento do Amazonas. Continuar com a mesa indígena, a gente chama a Efigênia, liderança Guarani Kaiowá, da terra indígena Panambi, Lagoa Rica, no Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ifigenia Ayrton, etnia Kaiowá. Eu venho lá de DMS, da pequena cidade de Douradina. Eu vim fazer o meu auto de repúdio também, né? O que a gente tinha passado no ano passado,
que a gente houve ataque, massacre lá na nossa retomada. Eu entrando aqui hoje, junto com a irmã aqui, eu vi a imagem que está ali. Aí veio na minha mente que eu pude estar aqui falando que a gente tinha passado por lá, que eu comentei com a minha tia, eu acho que eu não tenho mais lágrima para chorar. Que eu vendo a imagem que está ali, a gente fica mais fortalecido. Porque lá no estado IMS, quem toma mais à frente, nós mulheres. Quem vai lá em frente de cara a cara com o agro, é as mulheres. Através de quem que a gente enfrenta eles? Com a nossa reza. Através de quem? Com o nosso canto. Tem alguns dias, muitas vezes, próprio o agro, eles não deixam nós mais tocar o nosso maracá, o nosso taquá. Eles proíbem da gente. Certa vez, eu falei até com uma desse, que minha avó também, nossa anciã mais antiga, eles podem dizer isso, mas o nosso canto, eles não intimidam, porque a gente pode cantar bem baixinho, com voz serena, bem pequenininha, a gente consegue. Conforme que eu vou relatar sobre isso, pela que vocês já viram, o que a gente tinha passado ano passado, que a gente foi muito atacado, massacrado, que a gente teve retomada ano passado, né, em julho mesmo, a gente já está lá um ano, completando um ano já, a gente passou tantas perseguições, lutas, que a gente não tinha mais sossego, mas com a nossa reza, com o nosso maracá, nós conseguimos afastar da gente. Até essa imagem que vocês estão vendo, eles ficavam com a gente frente a frente, eu não vou dizer que nem 100 metros, é quase 50 metros só, quase 50, e aqui a gente estava ali, agora está aparecendo a imagem, era a nossa barraca, e na frente de 50 metros eles ficavam com a gente, enfrentando mesmo, de pé mesmo, com a nossa mulherada, mas só que eles queriam intimidar a gente, mas nós não abaixamos a cabeça, aí nós mesmo enfrentamos as mulheres com o nosso canto. E hoje, vendo essa cena, agora a gente transformou tudo a paisagem. Agora, a gente já tem mudado muito dentro de um ano. Quando retomamos, só tinha essa roça de milharal. E hoje não. Agora a gente já tem as aroeiras, que mais aroeira e outras plantas nativas já. Dentro de um ano, já tem quase 1 metro, e a última que nós medimos era 1,20 m, já desse tamanho já. Já passou já. Só para refletir, como é que antes, terra precisava para respirar. Agora não, a gente já tendo muita, já recuperamos muita que a gente tinha perdido. A outra também que eu quero vir pensando dentro do ônibus, enquanto a gente estava nessa retomada, os próprios fazendeiros, os colonos que a gente chama eles, jogaram o químico da nascente para prejudicar o povo Guarani Kaiowá. Mas só que eles não prejudicaram o povo Guarani Kaiowá. Eles prejudicaram o próprio meio ambiente. Sempre eu falo na minha fala, eu digo, eles prejudicaram animais, matas, répteis, peixes, insetos e anfíbios, todos eles prejudicaram. Porque o que tinha jogado, os químicos são muito fortes, morreram até as cobras, morreram nessa nascente. Morreram os peixes, o réptil que eu falo, né, cobra, e outros insetos, eles mataram.
Aí, aquela água nós não podemos aproveitar porque foram jogados o químico. Lá também, a saúde é o principal para nós. Lá não querem, não, eles não querem atender a gente. Não querem. Eles não querem ir lá na retomada atender nós. Porque lá na retomada, dessa retomada até lá na outras, que fica a reserva, nossa aldeia, não é aldeia ainda, é reserva ainda. A última que nós fizemos pesquisa, a aldeia está com 80 anos, reserva, nunca foi demarcada, é reserva ainda. Então, agora aumentou mais espaço. Então, lá onde a gente está na retomada, que a gente chama retomada, Tecorraparu, do Iguadere, até lá a gente vai no posto de saúde, é longe. Como que o gestante vai sair de lá daquela retomada e vai até lá no posto de saúde? Se acontecer algumas crianças, às vezes houve algum problema de saúde, como que a gente vai levar lá na posto de saúde? Eles já não compreendem, porque o motorista de ambulância é da cidade. É por isso que eles já nem querem entrar lá, já nem querem ver os indígenas lá. Porque é difícil, quando a agente de saúde liga para eles, já pergunta se de que local, se é da aldeia ou na retomada, que invasor que ele chama nós, né? Aí a gente de saúde fala, não, na retomada, eles não entram. Isso para nós muito sofrido e triste para nós, a nossa realidade muito triste lá. E a outra também, a questão, não somente para nós lá da região, essa já para todas as comunidades de Guarani e Kaiowá, sobre a água. Isso é o principal. Eu sempre falo, água é a nossa vida. Para nós não temos água mesmo, porque a gente não tem, como já foi envenenada e tal, a gente já nem toca. Aí é difícil para nós, para quem está resistindo até agora, porque a gente é com a graça de Deus. Porque o que vai lá dessa reserva até lá na retomada, eles têm que levar água com garrafa de refrigerante ou aquele galão de 20 litros. Chegando lá, a gente tem que contribuir com outro com 2 litros para não morrer de sede. Senão, a gente morreria de sede. Eu acredito que a gente já não chegou mais nesse ponto, porque a gente faz contribuição. A última aqui, neste ano, que a gente teve também lá na gabinete da prefeitura, sobre a pipa abastecer, porque a gente tem caixa d'água na retomada. O que aconteceu? Conversamos lá com elas, à tarde, ela mandou a pipa, aquela pipona, abasteceu só uma vez. Após que nós saímos do gabinete dele, aquele dono, aquele agro, vocês viram foto, foi lá na gabinete da prefeita, dizendo que não pode atender indígena, deixa os índios morrer de sede. É triste na nossa realidade. E isso, para mim, muitas vezes, eu vejo essas fotos, é doloroso. Porque estamos aqui porque nós resistimos. Somos fortes, porque a gente está aqui para falar para vocês, que eu não sei se eu estou colaborando com esse lançamento, que para nós é difícil. É difícil mesmo. Agora, por outro lado também, essa é a outra. Mesmo que a gente é mulherada, é perseguida, a gente não rebaixa a cabeça. A gente planta para mostrar para ele o que nós somos. Nós também somos produtora rural indígena, que a gente tem capaz de ter o nosso alimento, o nosso sustento, que os nossos filhos, netos, não poderá passar fome. E hoje, essa cena que vocês viram, já tem muito mantimento já. Tem bastante já mandioca, que por aqui chama macaxeira. A gente já tem batata, cana-de-açúcar, mamão, pepino, machixe, a gente já tem muitas plantações já. Dentro dessa retomada, que eles não tinham, só tinha milharal e soja. Agora nós já fortalecemos muito as nossas plantações. Lá, a gente vai construir uma casa de reza. Casa de reza mesmo, reza, os Kaiowá chamam de Ogussu.
aquela maior, Oguçu. Só que a gente não está tendo recurso para construir. Para construir casa de reza, eu lembro que meu pai finado fazia, construir a casa de reza, precisa mais materiais, vai mais arame, prego e tal. Se a gente construindo Oguçu, a gente vai fortalecer mais ainda os nossos cantos religiosos. É isso, eu agradeço muito a vocês, que eu vim de longe para contribuir também no meu relato, o que a gente está passando por lá. E agora a gente passa a palavra para o cacique Alvaí Pataxó, da terra indígena Barra Velha, no estado da Bahia. Dizer que, enquanto indígena, viver enquanto indígena, nesse país que vivemos, é resistir para existir. Não é da agora, dos 500 anos de invasão de nosso país, nós ainda enfrentamos nesse século XXI, ainda todas essas violências, ainda continua. O que foi tirado de nossas terras, além das madeiras, as minerações, as riquezas que existiam, e hoje ainda o que resta estão sendo explorados, continuando explorando. Então, aqueles indígenas que resistiam naquela época, que vivia, que existia naquela região litorânea, da qual é o meu povo, foi um dos primeiros ataques, né, que sofreu por ali, mas ainda resistimos. Estamos ali, enquanto povo Pataxó, do território Barra Velha do Monte Pascoal. E eu, assim, vivo e observando o nosso povo mais na região do centro, que deveria ter mais um controle, mais uma paz, mais uma segurança, e eu não vejo diferente. Continua a mesma coisa, sendo atacado das mesmas formas. Mas hoje o que resta ali naquela região do extremo sul da Bahia, aí andam as florestas, as reservas, que é onde está composta por nós povos indígenas ali, lutando, brigando para preservar o restinho que resta, que ainda é um parque que foi criado e reconhecido dentro da terra indígena, Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, e o parque considerado Parque de Descobrimento, que fica ali também próximo ao extremo sul ali da Bahia. E hoje a gente estamos lutando para permanecer ali e sobreviver ali. E a gente ainda perde essa liberdade daquele restinho que existe. Mas com muita luta, a gente lutou para permanecer ali, viver ali, e para que nós preservasse aquele restinho, é preciso que o governo demarque a terra, de fato, uma partezinha, um pequeno pedaço da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, que está aí hoje há décadas e anos, indígena dos nossos parentes, muitos velhos já se foi, muitos estão indo, né, diante dos ataques, da violência, do agronegócio, dos latifundiários, as grandes empresas, a monocultura, que está ali aterrorizando, destruindo, exterminando tudo que ainda resta, um pouquinho que resta lá, as nascentes, as águas, o restinho de floresta, e está devastando tudo de uma vez por toda. Mas a gente fica observando o tamanho da violência que esse país ainda dá esse direito para que isso continue. Ali tem uma licença, eu não sei de qual, se é do Estado, que dá essa licença para essas empresas fazer essas exploração. Continua devastando os nossos rios ali, que é o rio Caraíva e o rio Curumbau, que está o parque ali no meio, entre esses dois rios, está se acabando de um dia para outro. As águas se assoreando, os rios se fechando, as nascentes se acabando e a monocultura se espalhando ali. Monocultura do eucalipto, do café, do mamão, do agronegócio, do boi, porque ali é a ambição das grandes empresas que vê no intuito de pensar há 10, 20 anos. E nós não pensamos assim, a gente pensa há 100, 200 anos.
porque a floresta ela nos dá a garantia de viver, é que nos dá água, e nem só para nós povos indígenas, mas para todo ser vivente que depende da natureza. E agora a gente escuta um pouco o depoimento também, né, da Mari Tupinambá, ela que é liderança da terra indígena Tupinambá de Olivença, no estado da Bahia. Eu venho aqui falar, né, sobre o nosso território, né, Tupinambá de Olivença, Tupinambá de Barra Velha, Monte Pascoal e tem outro, Tupinambá de Belmonte. Essas terras, ela está para ser demarcada. E a minha tristeza maior é a violência, né? Que é uma coisa assim, gente, que eu não entendo. Nós temos uma bandeira, né, que lá tem ordem e progresso. Nós temos uma Constituição Federal 231 que era favorável a gente. Aí vem essa lei 14.701. Uma lei que ela vem para nos deslegitimar e criminalizar e trazer também a invasão dos grileiros, dos fazendeiros para nossas terras. É uma situação, gente, que eu não entra na minha cabeça. Porque como é que essas terras elas estão nesse processo só de demarcar? E isso não acontece. Participei da cerimônia do Manto Sagrado, onde Lula estava lá e o nosso governador Jerônimo. Lula fala que é Jerônimo. Jerônimo assina a portaria declaratória, né? Então, o tempo passa. Cada dia perdemos um parente. E nós ficamos como? Eu, originária de um território tupinambá, onde eu vivo mais escondida de que viver minha própria cultura. Eu não posso sair desse jeito na minha cidade. Eu não posso usar minha identidade. Eu moro em um território original. E a lei não acontece apenas uma omissão de poder demarcar nosso território. Para me representar, é muito difícil, porque aqui nesse corpo carrega marca de bala de borracha, spray de pimenta, todos os momentos de movimento pela demarcação território. Hoje eu estou viva, eu não sei se amanhã eu vou estar. É muito triste para nós, quando nós protegemos o meio ambiente, a natureza, porque eu moro em um território em devastação por mineração. E é sofrido para nós. Cada vez que empurra, que vai jogando, sabe, é fulano, é não sei quem, jogando as responsabilidades, o tempo vai passando, e aí tem a COP30, fala de clima. E nós, todos os dias, vivenciando a devastação do nosso território. Será que quando esse território vai voltar para a gente, de que forma? Descoberto, porque não vai ter, nossos rios já estão secos, a gente não consegue, não tem peixe, não tem nem mais não tem nem como a gente tomar banho, porque os nossos rios estão secos, porque a devastação é gigantesca. A nossa mineradora foi, meu cacique, ele denunciou a mineração de lá, foi interditada por 1 mês ou 2 meses, mas aí, pelo poder político, reabriu. E nós ficamos vulneráveis na mira de todo esse povo que é contra nós. Eu
quero só agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, de falar sobre as dores de todo esse povo que está sendo massacrado, porque lá no nosso território, em 1937, ocorreu uma situação do nosso caboclo Marcelino preso, porque já protegia esse território. Ele não queria esse povo dentro do nosso território fazendo essa devastação. E nessa época, daí por diante, a gente vive todo esse retrocesso. Isso, para mim, é um crime que tira a vida, porque tira nosso psicológico. A gente não consegue viver, a gente não consegue falar, a gente não consegue, sabe? Para mim, estar aqui nesse momento, eu tive que pedir muita força aos encantados, muita força, porque é difícil, porque a dor está dentro do meu corpo. É muito doloroso, é muito doído você ser pertencente de um território originário e você não poder usar sua própria identidade. É muito difícil você participar dessa cerimônia e você vê que nós não somos importantes, porque nossas terras, só falta apenas uma assinatura dessas 3 terras. E a gente fica a mercê, porque a gente não sabe se aí, quando for demarcada, a gente vamos estar vivo. Essa fica a minha palavra.